Olá, Deus abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo. Como vai, né? É bom nós podermos responder como é que nós estamos. E para isso nós devemos fazer uma avaliação da nossa vida. E o que prevalece na nossa vida, o que deve prevalecer na nossa avaliação é a nossa fé. Para você dizer, está tudo bem, a sua fé precisa estar alinhada com a palavra de Deus. Está tudo bem, a sua fé precisa estar inabalável. Eu posso me lembrar aquela mulher que não tinha filho e Eliseu a visitava, passava por ali, e ele teve desejo um dia de retribuir a maneira que eram tratados. Ela pediu para que seu marido fizesse um quartinho, colocasse cama, colocasse uma mesa, e ele sempre passava ali, tinha uma água, tinha pão, tinha o que comer, tinha para descansar. Então ele pediu para que Geazi fosse saber dela o que ela precisava. Ela disse, não, está tudo bem. Geazi disse assim, olha, ela não tem filhos. Se o senhor orasse e ela tivesse filho, eu creio que seria uma recompensa. E assim foi, e passado um tempo aquele garoto morreu. Quando o garoto morreu, ela vai então em busca do profeta. Quando o profeta a vê, ele manda Geazi encontrá-la, e Geazi pergunta para ela, vai tudo bem? Ela diz, tudo bem. Fala, e com o teu marido? Vai tudo bem. E com teu filho? Vai tudo bem. Então você percebe que a avaliação que ela faz, o critério de avaliação que ela faz, não era problemas, não era dificuldade. O critério de avaliação para dizer vai tudo bem era a fé que ela tinha. Então aqui eu creio que nós podemos perguntar um ao outro assim, como vai? Como tem passado? Está tudo bem. Quer dizer, a minha fé me mantém, a minha fé vai mudar essa situação. Eu sei que esse mal vai passar, eu sei que eu terei essa vitória. Isso nos mantém dizendo, está tudo bem. Não é? Agora, eu queria, nessa nossa conversa aqui, trazer o Senhor Jesus Cristo para a nossa meditação em João, capítulo 14. O Senhor Jesus, eu estive um dia desses falando com um grupo de pessoas dizendo assim, conviver com Jesus Cristo foi assustador. Foi assustador. A primeira saída que os discípulos teve com Jesus, ele transforma água em vinho. Jesus multiplica 2 pães e 5 peixes, ou o contrário, e alimenta uma multidão de mais de 5.000 pessoas. Jesus anda sobre o mar. Jesus fazia coisas assim. Ora, a mente humana não estava capacitada para acompanhar Jesus. Maravilha. De repente eu começo a caminhar com Jesus Cristo e essas coisas começam a acontecer. Um dia ele diz assim, eu vou morrer. O quê? Não, que morrer um homem desse não morre, um ser desse jeito não pode morrer. Eu vou morrer, vamos traduzir aqui, vai acostumando com essa ideia, porque eu vou sair de cena. Não, senhor, o senhor é eterno, o senhor é rei de Israel, o senhor não pode passar, o senhor vai permanecer conosco para todo sempre. Jesus, não, eu vou sair. Não, não pode ser. Eu vou sair, eu vou ser. Está chegando a minha hora, está chegando a minha hora. O que isso causa? Isso causa uma agitação
incontrolável. Isso causa uma desolação. Meu Deus, o que vai ser de nós agora? O Senhor Jesus Cristo, em João capítulo 14, verso 16, ele diz assim: eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador. Ora, mas quem que vai vir que vai estar à altura do Senhor? Ter outro. Que nos adianta ter outro se ele não for tal como o Senhor é? Ele disse assim: eu rogarei, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Quem é ele? O Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Então, esses discípulos agora não mais teriam Jesus com eles, mas teria Jesus neles. Que maravilha, hein? Que maravilha. Jesus neles, então, acabaria com todos os problemas, acabaria com todas as interrogações, acabaria com as dificuldades. Olha o que eu recebi. Eu recebi aquele Jesus que multiplicou pão, eu recebi aquele Jesus que transformou água em vinho, que andou sobre o mar. E aqui em cima ele diz assim, ó, na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. Eu posso fazer o que ele faz. E eu vi ele fazendo coisas apavorantes, vamos dizer assim. Tá bom, então. Isso vai nos levar ao pensamento de que esses discípulos de Jesus Cristo nunca mais tiveram nenhum conflito. Esses discípulos de Jesus Cristo nunca mais passaram por nenhuma privação, não tiveram nenhum problema, porque muitas pessoas pensam, e às vezes eu estou falando com um grande cristão que não acredita em si mesmo, porque ele pensa que não tem capacidade. Eu não sou porque eu tenho problemas. Como é que eu sou de Deus? Como é que eu tenho o Espírito Santo se eu ainda tenho problema? Se você tem sua Bíblia aí, caminhe comigo aqui lá para Gálatas, capítulo 2. Se não tem, veja, o apóstolo Paulo disse assim, depois passado 14 anos, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também comigo a Tito. Subi por uma revelação e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, e particularmente aos que estavam em estima, para que de maneira alguma não corresse ou não tivesse corrido em vão. Mas nem ainda Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. Chegou Tito, era um grego, e os discípulos que Paulo havia ido visitar não se incomodaram com ele. Ele creu em Jesus Cristo? Creu. Ele então tem a fé? Tem. Então vai ter que ser circuncidado, vai ter que cumprir a lei? Não. Isso por causa dos falsos irmãos que se tinham entremetido e secretamente entraram a espiar a nossa liberdade, que temos em Cristo Jesus para nos porem em servidão, os quais nem ainda por uma hora cedemos com sujeição para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. E quanto àqueles que pareciam ser alguma coisa, quais tinham sido noutro tempo, não se me dá. Deus não aceita a aparência do homem. Esses, digo, que pareciam ser alguma coisa, nada me comunicaram. Quer dizer, as pessoas que eu achava que tinha muita coisa não me ajudaram em nada. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me estavam confiado, como a Pedro o da circuncisão,
porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, esse operou também em mim com eficácia para os gentios. Conhecendo a Tiago, a Cefas e a João, que eram considerados como as colunas, a graça que se me havia dado, deram-nos as destras em comunhão comigo e com Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios e eles à circuncisão. Olha, aqueles homens que Paulo viu ali, que eram verdadeiramente os discípulos de Jesus, disseram: irmão Paulo, continua pregando o seu evangelho entre os gentios e a gente continua aqui entre os da circuncisão, entre os da lei. Chegando Pedro a Antioquia, um pouco antes, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, que também procurei fazer com diligência. Chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara porque era repreensível. Como assim, Pedro? Pedro era repreensível. Pedro não recebeu o Espírito Santo? Recebeu o Espírito Santo. Pedro não, nós não temos base aqui de Atos capítulo 2, verso 38, Pedro falando, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado no nome do Senhor Jesus Cristo. Nós temos a segurança de confrontar alguém que diz assim: não, eu prefiro ficar com Jesus, lá em Mateus 28, 19, que diz batizar no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não. Pedro falou ali e teve a revelação. Aquela ali era a palavra. O batismo verdadeiro está em Atos capítulo 2, verso 38. Agora, nós encontramos esse homem, o qual respeitamos e reverenciamos a sua pregação, sua postura, sua palavra, cheio do Espírito Santo. O apóstolo Paulo diz assim: lhe resisti na cara porque era repreensível. Porque antes que alguns tivessem chegado, da parte de Tiago, comia com os gentios, mas depois que chegaram, se foi retirando e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. E os outros judeus também dissimulavam com eles, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. Mas quando vi que não andavam bem e direitamente conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro, na presença de todos: se tu, sendo judeu, vive como os gentios e não como judeus, por que obriga os gentios a viverem como judeus? Nós somos judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios. Então, observe isso aqui. Às vezes, as pessoas não entendem que a nossa vida ela está em um processo contínuo até chegar à perfeição. Até chegar à perfeição. Não significa que no ato da recepção, da concepção do Espírito Santo, eu já me torne um homem que nunca mais vou ter defeito, problema, erro, variação da minha natureza. Não, eu não posso mais, eu não sou considerado, eu não prego a palavra porque eu tive um ato que foi repreensivo. A Bíblia Sagrada manda que os homens que preguem o Evangelho sejam irrepreensíveis. Mas observe algo. Nós, como homens, ao ser olhado para nós essa virtude, essa característica, precisamos entender que uma coisa aí voltamos lá atrás. Como vai? Tudo bem. Qual que é o parâmetro? A fé, a minha fé. Mas eu tenho dias depressivos, eu tenho dias nervosos, eu tenho dias agitados, eu tenho dias serenos, eu
tenho dias equilibrados, eu tenho dias maravilhosos e eu tenho dias duvidosos. Essa é uma chave do Evangelho, para que você não martirize-se a si mesmo, não se crucifique pensando, não sou, não posso, não tenho condição. É isso que o diabo quer, que as pessoas olhem para o Evangelho como sendo sagrado e olhem para si e digam, não posso, e corram para o atoleiro. Nós olhamos para o Evangelho e devemos olhar como sagrado e olhar para as nossas vidas e dizer, estou errado, mas eu preciso desse Evangelho. E como eu preciso, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ele é o Senhor que perdoa os meus pecados. Ele é o Senhor que sara, que tira as minhas iniquidades, todas as minhas iniquidades, Ele tira. Isso aqui não é um abono para iniquidades, mas isso é uma revelação, é uma chave para a vitória. Mesmo quando eu encontrar os meus erros, eu não posso fugir deles. Eu não posso ignorá-los, mas também não posso tomá-los como que aqui é o meu ponto final, porque eu tive um tropeço. Se Pedro tivesse tido seu ponto final aqui, eu fui repreendido por um homem que chegou depois de mim, e eu realmente estava errado. Pedro vai falar bem de Paulo, vai dizer o nosso amado irmão Paulo. As pessoas às vezes até torcem o que ele fala porque ele tem tanto conhecimento e tal. Então, observe algo. Nós estamos ainda vivendo em um tempo de fusão até chegarmos a ser um com Deus. Só Deus. Eu creio que Paulo chega a um momento da sua vida que ele diz assim, eu já não vivo mais. Paulo já não tem mais ação em mim, mas Cristo vive em mim. Mas, desde o início, ele era Paulo. Desde o dia que ele foi derrubado lá, ele já não foi mais chamado de Saulo, já não teve mais aquela natureza de Saulo. Mas até ele chegar a não ser mais Paulo e Cristo, isso houve um tempo. Até Pedro, do Pentecostes, olha que nós não estamos avaliando Pedro com Jesus, mas Jesus em Pedro, que o Consolador, que era o Espírito de verdade, viria e estaria em vós, disse Jesus, para sempre. Mesmo estando neles, Pedro estava ali e foi para o Pentecostes, no Pentecostes Jesus vem sobre eles e em Gálatas Paulo repreende Pedro. Entende? Jesus em mim. Nós ainda estamos em um processo de eu sair, convém que eu diminua e que ele cresça. Convém que eu saia de cena e que ele assuma a cena, assuma o domínio. Eu, você, o profeta de Deus, os discípulos do Senhor Jesus Cristo, tiveram muitos momentos que eles estavam ali em agitação. Mas a grande graça está na nossa fé. A nossa fé sempre entra em cena nos momentos cruciais. A graça, a misericórdia nos alcança nos momentos decisivos. Deus toma controle. E aí aquela ação humana ela não vai prejudicar a nossa convivência, nossa performance diante de Deus. Vai bem contigo? Vai. Tudo bem. Por quê? Por causa da minha fé. A minha fé é sobrenatural, o bastante para passar por cima dos meus erros e me fazer crer que eu sou eleito para arrebatamento. Oh, meu Deus, eu preciso te dar graça. Por quê? Porque a fé não vem de vós, é dom de Deus. Foi Deus que deu. Eu creio que o próprio apóstolo Pedro diz, a fé que uma vez foi dada aos santos. É essa que nos faz estar bem todo o tempo.
ainda que tudo esteja tudo tão agitado, tudo tão nervoso, tudo tão duvidoso, tudo tão... Meu Deus! Calma. Há uma fé que sobrepõe todas essas coisas. Que Deus te abençoe e eu desejo ter te ajudado, te estimulado a deixar essa fé dominar, essa fé conduzir a sua vida e te fazer uma pessoa muito mais estável do que quando nossos sentimentos nos conduzem. Senão, um dia você é cristão, outro dia não é. Um dia você é eleito, outro dia não acredita nisso em si. Não na palavra. A palavra nunca perde o valor para nós. Mas, às vezes nós não acreditamos. Assim como grandes personagens bíblicos não puderam entender que aquela palavra era com ele. Até que chegou o tempo. Então ele foi perfeito naquele momento. Que Deus nos aperfeiçoe. Até nosso próximo vídeo, se Deus quiser.